Então, pessoal, voltamos agora com a lição de quarta-feira, que tem como título Descrições Apropriadas. Então, a gente não tem uma pergunta sobre esse tema, porque ele traz diferentes trechos de livros de Ellen White, diferentes trechos, diferentes citações sobre o tema. Então, a gente não tem uma pergunta específica, tá? Então, a lição ela vem falando de novo aquilo que a gente já comentou, que o inimigo ele queria destruir a Cristo, né? E não conseguindo, ele se volta contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, né? Então a gente vê ao ler os evangelhos que o inimigo ele tentou destruir Jesus no seu nascimento, no seu ministério, através das tentações, tentou destruir Jesus na cruz, ele conseguiu colocar Jesus na sepultura e ele lutou para fazer com que Jesus continuasse ali. Mas graças a Deus ele não conseguiu. Então, uma vez que ele não conseguiu, ele se vira agora contra a igreja de Deus, né? E a gente vê diferentes derrotas que Satanás teve no decorrer dessa história. Em primeiro lugar, quando ele foi expulso do céu. Ele foi derrotado por ser expulso do céu. Primeira coisa ali, o movimento dele não teve sucesso. Segundo, quando Cristo morreu na cruz pelo sacrifício de Jesus. Esse é o a segunda derrota de Satanás. E por fim, ainda está por vir, quando Jesus voltar e acabar com o mal, vai ser então a última derrota definitiva dele. E a lição traz uma frase interessante. Em cada combate sucessivo, sua queda é um pouco maior. E a última derrota dele vai ser a maior queda de todas. Que ele não vai conseguir se levantar de jeito nenhum, que ele não vai nem mais existir, finalmente, né? E aí a gente vê agora que ele se volta contra o remanescente de Deus, contra o povo de Deus, contra aquele remanescente levantado por Deus. E quem é esse remanescente? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É contra esses que o inimigo se volta hoje em dia. E é por isso que a gente tem que se preparar cada dia mais contra as armadilhas dele, contra as ciladas dele, né? O resumo de quarta-feira fala o seguinte: Satanás não desistiu de atingir o Senhor. Quando ele achou que tinha conseguido, Cristo ressuscitou e deixou uma promessa para nós. Isso. Então ele tentou destruir a Cristo, não conseguiu, e agora ele se volta contra nós, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, contra aqueles que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Então ele não conseguiu atingir Deus diretamente, então ele tenta indiretamente, né? E a gente não pode deixar isso. Se depender de Jesus, lógico que ele não vai deixar, mas a escolha principal é nossa, né? E a lição de quarta-feira ela traz duas perguntas também. A primeira fala o seguinte: Leia Apocalipse 12:17. No tempo do fim, contra quem Satanás lutará de maneira intensa? Assinale a alternativa correta. Então, alternativa A, contra a mulher e o restante da sua descendência. A alternativa B, contra seus próprios aliados. Qual é a resposta certa? Alternativa A. Alternativa A, o inimigo luta contra a mulher e contra a sua descendência, ou seja, luta contra o povo de Deus. Precisamos nos preparar para essa luta, que já está acontecendo. E a segunda pergunta é o seguinte: Quais são as duas características do remanescente em Apocalipse 12:17? Como podemos ter a certeza de que pertencemos aos remanescentes de Deus no tempo do fim? Então, quais são as duas características? Já comentamos. Primeiro, guarda os mandamentos de Deus e A fé. a fé em quem? Jesus. A fé de Jesus. Esse é o remanescente. Como que a gente sabe que a gente está incluído nisso? Devemos então guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E essa fé em Jesus é o espírito de profecia. É os relatos proféticos que nós temos, né? E os mandamentos que nós guardamos. Então, se você ainda não faz tudo isso, pare, reflita e faça isso por Jesus, não por obrigação, não porque alguém está pedindo, mas porque Cristo está pedindo. Tome a sua decisão em favor de Jesus, né? Então é isso. De novo,
precisamos nos preparar contra as ciladas do diabo, porque ele já é um inimigo derrotado. Nos vemos na lição de quinta-feira.